Mesmo com punições no STJD, Palmeiras ganha 2 reforços para o clássico na volta das quartas de final na Copa do Brasil contra o São Paulo no Allianz Parque na próxima quinta-feira. O meio-campista Zé Rafael e o técnico Abel Ferreira. Vem comigo! Pessoal, já chega aqui, deixando o seu like no canal do Facincani. Se inscreva se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo por aqui. Ative também, o sininho de notificações do canal do Facincani, porque todo o conteúdo que eu postar com o sininho ativado, você é automaticamente avisado pra vir aqui e interagir comigo. A sua participação é fundamental e também, peço para que você me siga nas redes sociais, aqui em especial no Instagram, no @Felipe_Facincani, porque por lá eu também posto diversos outros conteúdos do Verdão para te deixar muito bem informado. E hoje o tema é o STJD, entidade que sempre adora aparecer em momentos inoportunos. Como eles gostam de mídia, às vezes pessoas que não têm nem a competência para julgar aquilo que de fato acontece dentro de campo, que nem merece uma atenção tão redobrada como esses caras. Às vezes, quando os interessam, eles vêm para fazer qualquer tipo de análise, e em outros momentos que o STJD deveria de fato colocar o dedo na ferida, ele acaba se escondendo. Então, 2 pesos, 2 medidas, mas desta vez, felizmente, o Palmeiras, que temia por 2 baixas importantes para o próximo jogo, quinta-feira, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo clássico. O Palmeiras já perdeu o primeiro jogo por 1-0, precisa inverter a vantagem nesta próxima partida. Desta vez, o Palmeiras saiu, digamos assim, vitorioso deste julgamento que aconteceu nesta segunda-feira lá no STJD. Penas brandas para 2 peças que são fundamentais neste elenco. 2 peças que fazem muita diferença dentro de campo. O volante Zé Rafael e também, claro, o técnico Abel Ferreira. E vou contar o que aconteceu neste julgamento agora, aqui neste vídeo no canal do Facincani, que tem apoio, de O Mundo Retrô. Tá vendo essa jaqueta maravilhosa do Palmeiras dos anos 80? Vou até girar para vocês darem uma olhadinha nas costas dessa jaqueta, que é especialíssima. Olha que material maravilhoso. Que é uma jaqueta igual a essa, então, passe lá no O Mundo _Retrô no Instagram. Além de várias outras peças, agasalhos, camisas dos anos 80, dos anos 90, enfim, uma série de materiais recheados do Verdão para te deixar muito bonito na fita e, claro, sempre muito bem vestido. Então, falando que veio aqui deste vídeo do canal do Facincani, tem desconto especial para você, torcedor, portanto, passe lá, não se arrependa. O Mundo Retrô, a melhor hoje opção em materiais esportivos dos anos 80 e 90 do Verdão, assim como também agradecer outro apoio do canal do Facincani, Chef Bob. Você tem um pet? Você tem cão e gato? Ele precisa de alimentação especial, natural, com acompanhamento de nutricionistas e veterinários? Então é com o Chef Bob que você precisa conversar, tá bom? As melhores opções e o melhor cardápio de alimentação natural. Seu pet tem intolerância à ração, tem algum problema gástrico, algum probleminha que ele precisa justamente de uma alimentação diferenciada? Fale com o pessoal do Chef Bob e tem desconto pra você. O que já é muito barato e acessível fica ainda melhor com esse desconto Felipe10 no cupom. Passe lá no site dos caras, não se arrependa, dê longevidade e qualidade de vida para o seu melhor amigo. Ele e você não vão se arrepender em relação à escolha do Chef Bob. E também, claro, agradecer a KTO, minha fiel escudeira, hein? Você já tem palpite bom para a próxima quinta-feira, Palmeiras e São Paulo? Sabe que com esse palpite você vai se consagrar? Você tem confiança na odd? Então, quer faturar aquele troquinho é lá na KTO, tá bom? Se for a sua primeira visita, inclusive no site dos caras, usando esse cupom aqui embaixo, FACINCA, atenção, usando esse cupom FACINCA no site da KTO, se for a sua primeira visita, você tem
20% de free bet no seu primeiro investimento até R$100. Passe lá, a melhor e com mais credibilidade casa de apostas aqui no Brasil é a KTO. Confie no Verdão, confie também na KTO. Pessoal, 3 julgamentos ocorreram lá no STJD, o que já é um exagero, né? O técnico Abel Ferreira, ele recebeu um julgamento sobre a expulsão no jogo de volta das oitavas de final na Copa do Brasil contra o Fortaleza, lá na cidade de Fortaleza, evidentemente, lá no Ceará. Um outro julgamento para o Abel Ferreira sobre a confusão que ele se envolveu dentro de campo com o Caleri no clássico vencido pelo Palmeiras sobre o São Paulo 2-0 no Campeonato Brasileiro. E o Zé Rafael recebeu o terceiro julgamento em que ele, Zé Rafael, foi colocado à prova por causa de declarações justamente depois desse jogo contra o São Paulo no Morumbi, em que ele lembrou o episódio do ano passado, aquela história do VAR, lembra? O gol do São Paulo, muito mal validado, que depois resultou num pênalti, etc e tal. Sabe aquela história toda? A linha traçada torta, que depois resetaram a máquina, que até agora ninguém sabe se o Caleri estava ou não impedido, enfim, toda aquela coisa arada toda. O Zé Rafael, de uma forma, digamos assim, sincera demais, e que às vezes tem que se controlar, não dá pra falar tudo o que você pensa, mesmo tendo razão. O Zé Rafael acabou dizendo, claro que sem provas, o que eu falo de dizer com a razão é a indignação do jogador. Agora, você não pode expor a público se você não tem uma prova. O Zé Rafael disse que o Palmeiras tinha sido roubado naquele jogo contra o São Paulo. Não pode falar roubado, você pode falar que o Palmeiras foi prejudicado, que aquele lance foi um absurdo, uma vergonha, etc. Tudo isso vale. Agora não pode usar um verbo em que você tem que justificar o porquê da colocação desse verbo roubar. E o Zé Rafael acabou sendo colocado ali em julgamento no STJD. Zé Rafael, que está em recuperação, treinando já nesta semana e deve ser novidade. Finalmente, Zé Rafael, que faz muita falta ao time do Palmeiras, deve ser novidade nesse jogo da próxima quinta-feira contra o São Paulo. Ele foi advertido pelo STJD, foi punido, no caso com advertência, era réu primário, é um cara super tranquilo, é um cara, o Zé Rafael, que não se envolve em polêmica, exceção a essa, é verdade, nessas últimas semanas, e por ser réu primário, ganhou a tal da advertência do STJD, portanto não teve punição, está liberado para jogar na próxima quinta-feira o clássico contra o São Paulo. Além dele também, o técnico Abel Ferreira, que foi punido em um dos julgamentos, na expulsão contra o Fortaleza, que já é um absurdo. Eu queria entender por que punir um técnico que já recebeu a punição dentro de campo. Qual que foi a punição? Ele foi expulso, tomou vermelho, fora, já cumpriu a punição. Mas não, os caras querem mostrar que eles estão de olho. Ah, porque é o Abel, porque é aquele peso diferenciado, etc. Aí o que fizeram? Chamaram o Abel a julgamento. Conclusão, um jogo de punição. Como ele já cumpriu a punição na partida diante do São Paulo no Morumbi, na derrota por 1-0 na semana passada, portanto, liberado para o jogo da próxima quinta-feira. Ou seja, para que dar uma punição de um jogo? Para que uma análise dessa se o técnico já cumpriu? Vocês estão entendendo a desnecessidade desse show do STJD? Enfim, e aí para completar, no clássico contra o São Paulo, tudo isso envolvendo Palmeiras e São Paulo. Olha só que polemicada em relação ao próximo jogo, que justamente é contra o São Paulo. Ele se envolveu naquela história com o Caleri, que para quem quer brigar com a imagem, a culpa é do Abel. Para quem analisou a imagem de forma fria e clara, como o STJD analisou também, porque senão teria dado alguma punição ao Abel, porque a arbitragem, o tal do CNM, etc., naquele stand-up ridículo que ele faz sempre pós-rodada para explicar erros daqui, colar, essa coisa nada toda, né? Que não é só o Palmeiras prejudicado, vários outros clubes são prejudicados com a arbitragem. Nesse final de semana o Flamengo teve a razão de reclamar do pênalti não marcado no jogo contra o Palmeiras, o Botafogo que teve um lance ali favorecendo a equipe que é líder do campeonato com razão em que o Grêmio reclamou, o Goiás reclamou, toda rodada alguém reclama e esse tal de CNM continua lá perpetuado no poder. Só que naquela ocasião esse CNM disse que o Abel tinha que ter sido expulso. Ou seja, como na minha visão falta uma compreensão cognitiva e até de visão a esse cidadão,
que não entende absolutamente nada de arbitragem, bulhufas porque era um péssimo árbitro, ele disse que naquela imagem o técnico Abel Ferreira é quem deveria ter sido expulso. Mas pra quem vê o lance, é o Caleri que na jogada dá um baita de um tranco nas costas do Mike, em frente ao banco do Palmeiras, sem bola na jogada, não houve nenhuma disputa. Aí ele passa pelo banco do Palmeiras, dá uma encarada no Abel assim e o Abel o encara de volta. Ah, mas o Abel não tinha que ter feito isso. Por que o atacante do São Paulo dá um tranco no cara, encara o Abel e aí quer que o Abel... Oi, desculpa, Caleri, olha, fica tranquilo, você é o dono da casa. Não é bem assim que funciona no futebol não, meu amigo. Se você faz a falta e sai andando é uma coisa. Se você faz a falta, passa pelo banco e olha pro técnico encarando como quem dizer, e aí, amigão? Você vai ouvir de volta. E foi o que aconteceu. Só quem quer brigar com a imagem não enxerga isso. É só pegar a imagem, assistam aí. Tá no YouTube, tá disponível em qualquer lugar. Se tivesse errado o Abel, como em vários momentos eu já falei aqui que o Abel errou, eu seria o primeiro a dizer. E eu mesmo já falei. Nesse lance, não. Por exemplo, a expulsão contra o Fortaleza, exagerada. Era um lance de lateral e etc. Não tinha que o Abel ficar reclamando ali num lance que, sabe, não valia nada. Palmeiras já tinha encaminhado o resultado no primeiro jogo, era uma partida tranquila. Agora, nesse lance do Caleri, vocês me desculpem. É só analisar a imagem. Mas enfim, nesse lance o STJD entendeu que ali foi uma discussão de gramado, que ficou elas por elas e tá tudo certo. Então o Abel não foi punido e, portanto, está liberado. Palmeiras ganha 2 reforços importantes para esse jogo, então, de volta das quartas de final contra a equipe do São Paulo. Técnico Abel Ferreira no banco de reservas, Zé Rafael finalmente de volta ao meio-campo para a equipe que sente muita falta deste jogador e agora, sem desculpas, o Verdão para tentar, dentro de casa, com a força da equipe, com a força da torcida, tomar o resultado de volta do São Paulo, tomar que eu digo jogando bola, inverter no campo e aí sim, quem sabe, sonhar de novo em voltar à semifinal da Copa do Brasil.